Espero que todos estejam bem. Meu nome é Alexander Ogata, sou diretor de Tax Technology e hoje vou falar um pouquinho para vocês do Tax Scan Analytics, que é a nossa ferramenta de Tax Scan focada em compliance tributário e como que a gente pode utilizar os KPIs da ferramenta para fazer decisões estratégicas aqui voltadas para o business de tax. Então, falando um pouco do TSA, o TSA é uma ferramenta inovadora. Ela vem num contexto para mudar o aspecto do time tributário, ou seja, além de ser um time focado na preparação de obrigação acessória, focado no compliance em si, dá acesso ao time à tomada de decisão e compartilhar com o C-level da companhia informações estratégicas que a gente pode extrair aqui das próprias obrigações acessórias, dos ambientes em que a gente tem o aspecto tributário relacionado e envolvido, tá? Então, a ferramenta ela busca também simplificar o processo de análise e tomada de decisão, trazendo informações de alta complexidade com muita facilidade dentro de um processo em que você consegue fazer análise de operações de macro operações e até o detalhe analítico das transações da companhia, tá? Tudo isso com enfoque no planejamento das decisões da própria companhia. Ela utiliza aqui de aspectos bem interessantes em relação ao processamento de linguagem natural e alguns aspectos voltados ao machine learning para trazer informações mais relevantes para a companhia. Um pouco do aspecto do TSA é uma ferramenta que ela tem esse contexto de fazer a conexão também com diversas bases de informações. Então, o desenho original da ferramenta ela é focada nas obrigações acessórias, só que ela consegue fazer a conexão com outras fontes de informações para fazer ou complementar a análise da companhia do ponto de vista aqui estratégico, tá? Falando um pouco da jornada da solução, uma ferramenta que ela foi lançada em 2002 num outro contexto, ela foi evoluindo conforme o fisco foi incrementando as obrigações acessórias e trazendo para o portfólio dos PED cada vez mais obrigações acessórias e obrigações mais complexas. No atual momento da ferramenta, a gente tem aqui como mais latente a integração com os próprios RPs mais relevantes de mercado, também a leitura da totalidade de obrigações aqui estaduais e federais. Aqui um pouco dos recursos disponíveis na solução, tá? Então, informações em tempo real, com acesso à integração a fontes diferentes de dados, seja dados públicos disponibilizados pela Receita Federal ou mesmo dados da própria companhia. Controle de acesso em relação à utilização da ferramenta, perfis e gestão dos acessos de cada indivíduo da companhia, integração com tax botões, ERPs e outros sistemas legados das empresas, integrações com bases disponíveis do ambiente público, e aí falando de dados da Receita Federal, Junta Comercial ou mesmo dados da Cefaz. Isso tudo vira KPIs, indicadores para a companhia em relação ao aspecto da qualidade tributária das obrigações para futura tomada de decisões mais acertadas e mais embasadas. Também uma ferramenta bem importante para o C-level da companhia, ou seja, para o grupo executivo, para análises estratégicas em relação à própria operação e também os aspectos tributários. Ela é ferramenta agnóstica, conecta com diferentes fontes de informações. Você tem na ferramenta um repositório centralizado de informações e obrigações sempre acessíveis e disponíveis, integrações com motor de regra e motor de cálculo e monitoramento aqui de documentos disponibilizados pelas entidades federais e estaduais. Então, loguei na ferramenta, a ferramenta identifica meu acesso, sou um usuário interno, ela disponibiliza as principais funcionalidades que eu, como usuário, costumo acessar. Isso é personalizado de perfil a perfil, de usuário a usuário. Tá? Vou entrar num projeto para mostrar um pouco dos indicadores disponíveis na ferramenta. Então, a ferramenta tem diversos modos voltados ao aspecto de compliance, modo específico para preparação, retificação de obrigação acessória,
Módulo de gestão de documento. Eu vou especificamente aqui para o aspecto dos indicadores, tá? Aqui acho que o primeiro indicador focado aqui especificamente ao aspecto de cruzamento de informação. Aqui a gente está usando o PicSense para fazer a apresentação da parte do Analytics. Então, temos aqui uma visualização, por exemplo, daquilo que é produto do nosso monitoramento, ou seja, da captura de documentos direto da própria Cefaz. Como indicador, a gente tem aqui nessa base de dados uma volumetria de algo em torno de 3 bilhões de reais, 25 mil documentos, 30 bilhões de ICMS envolvido, 4 milhões e meio no valor de IPI, 2 milhões de valor de PIS e 10 milhões de reais no valor de COFINS. É uma base que ela começou, ela se iniciou aqui em 2019, então foi finalizada aqui no começo de 2021. E aqui a gente consegue acompanhar a volumetria de documentos aqui que foram escriturados e documentos pendentes aqui de escrituração, tá? Aqui explicando melhor um pouco esse gráfico. O gráfico azul representa aquilo que o cliente escriturou corretamente o documento e o verde é aquilo em que o documento ele ainda é omisso na obrigação acessória, tá? Então a gente tem dois grandes grupos aqui importantes. O primeiro de documentos escriturados, algo em torno de quase 3 bilhões de reais em documentos escriturados e 400 milhões de reais em operação não escriturada. Se a gente aplicar esse filtro aqui, a gente consegue acompanhar a abertura ou disclosure dessa informação. Então, a gente tem aqui documentos que estão ativos na base da Receita, documentos cancelados. Se filtrarmos só pelos ativos, conseguimos visualizar a volumetria em valor de operação aqui mensalmente, em que o cliente ele deixou de escriturar. Vou aplicar um filtro específico aqui, olhando só o ICMS. E aqui agora temos a visão de quanto de ICMS destacado mensalmente temos em operação não escriturada mensalmente pela companhia, tá? Essa visualização especificamente ela permite análise de outros insights. Então, por exemplo, olhando o aspecto das operações escrituradas, a gente consegue ver ou perceber que temos documentos aqui em que o status do documento escriturado é diferente daquilo que consta na base da Receita e outras análises. Vou para uma análise específica agora, olhando a operação da companhia. Então, uma visualização específica da obrigação aqui, falando do FD ICMS-PI. Então, temos aqui um resumo das operações da companhia. Vou filtrar aqui dois períodos específicos. Temos aqui como indicadores volumetria de documentos de entrada e saída, valor de operação entrada e saída, ICMS creditado, ICMS debitado, IPI creditado e IPI debitado, alíquota média de ICMS próprio nas entradas e nas saídas. Os principais fornecedores dessa companhia, os principais clientes, volumetria mensal em relação a volume de transação e valor absoluto, quais estabelecimentos envolvidos aqui nessa análise, volumetria de saída. Isso é uma visão específica oriunda da própria obrigação acessória do ICMS-PI. Então, olhando um pouco mais para o detalhe da operação, a gente consegue entender que dentro dessa obrigação especificamente, temos muitas informações relevantes e que auxiliam aqui na tomada de decisão estratégica da companhia, tá? Então, olhando as operações mais relevantes do ponto de vista de crédito e ICMS, a gente consegue perceber com muita agilidade aqui que a operação mais relevante para esse cliente especificamente, que representa 45% do crédito, são operações aqui de importação. O cliente ele tem uma alíquota média nas operações de entrada de 15%. Ele tem uma característica bem relevante aqui de que boa parte das operações são o ICMS destacado das operações, ou creditado, ele é zero. 93% das operações tem essa característica. Você tem uma análise específica aqui, também falando agora do IPI, então uma análise olhando as operações mais relevantes por natureza, você consegue entender quais as operações mais relevantes ou que geram mais crédito para a própria companhia, uma visão específica aqui em relação a origem e destino, então qual a origem dos produtos adquiridos aqui ou reportados na obrigação acessória, para quais destinos elas estão sendo direcionadas. Você tem uma visão específica em relação à região e fornecedores, então
por fornecedor, quais são os mais relevantes, qual que é o percentual de relevância de cada um desses fornecedores, por região, qual que é a origem das operações, uma visão específica, olhando agora só para a parte do crédito de ICMS, a gente consegue entender onde está localizado, onde estão localizados os fornecedores mais relevantes em relação ao crédito de ICMS. Isso bem dinâmico, ou seja, toda essa informação que eu estou explorando aqui, ela é disponível na própria obrigação acessória, e a ferramenta que só catalisa a visualização para aproveitarmos dessa informação para fins estratégicos, tá? Olhando agora um pouco das operações do cliente, uma análise específica aqui do 80/20 em relação às operações mais relevantes. Numa análise de compliance, se a gente utilizasse 1, 2, 3, 4, 5 CFAPs mais relevantes aqui, faríamos análise de 81% das operações da companhia, tá? Então, direcionar esforço naquilo que é mais relevante ou aquilo que gera mais exposição para a companhia. Essas são algumas análises aqui em relação às operações de entrada. A ferramenta como produto, ela tem análise específica para as operações de entrada e saída da companhia. Tá? Olhando agora para uma outra visão específica em relação a acompanhamento de saldo credor, aqui também falando do ICMS-PI. Então, temos uma análise específica das operações geradoras de crédito de ICMS-PI e a análise em relação à relevância disso mensalmente. Tá? Então, uma visão específica da posição atualizada do saldo credor, de qual que é o saldo devedor apurado do período definido, qual que é a evolução do saldo credor de cada um dos estabelecimentos, então entender um pouco o comportamento de cada uma dessas transações e o reflexo disso em cada um dos estabelecimentos e, consequentemente, o reflexo na companhia. Quais são os estabelecimentos detentores desse crédito e o saldo devedor apurado, em que regiões esse ICMS está sendo recolhido, tá? Então, outra visão, acho que relevante para análise e para demonstração, que é uma visão específica, olhando dados financeiros da companhia. Então, aqui temos algumas visões em relação a alguns indicadores como receita, despesa, custo, lucro líquido e lucro bruto. Então, comparativo do ano corrente com o ano anterior, do grupo econômico da companhia. Você consegue acompanhar, por exemplo, nesse gráfico específico, o confronto do lucro líquido mensalmente, do mês atual e confrontar isso com o mês anterior, entender um pouco dessa variação. A gente tem uma outra visão específica em que a gente consegue agrupar e analisar as principais categorias de receita e despesa da companhia por conta contábil e também uma análise específica para entender eventuais desvios, né? Então, temos um gráfico aqui de dispersão e temos aqui um eixo imaginário aqui de 45 graus e tudo aquilo que consta abaixo desse eixo são despesas que nesse ano são consideradas bem relevantes e no ano anterior são pouco relevantes. Tudo que consta nesse gráfico na parte superior é o reflexo inverso, né? Ou seja, despesas no ano anterior foram bem relevantes e no ano corrente são pouco relevantes. Com alguns exemplos, esse que está bem fora, a gente tem despesa aqui de publicidade e propaganda, uma conta contábil específica que é a 3141/2009, em que a despesa no ano corrente é na ordem de 12 milhões de reais e no ano anterior é 5 mil reais, tá? Então, é um tipo de análise que a gente costuma fazer para entender realmente o desvio e entender a natureza dessa incongruência, potencialmente alguma reclassificação de depara em relação ao plano referencial, o mesmo problema de alocação e entender se essa evolução em relação à despesa ou receita, ela faz sentido com a estratégia da companhia, daquilo que tem sido adotado como prioritário para a própria companhia. Uma outra visão, agora olhando dentro do grupo econômico, comparativos em relação a custo, despesa, lucro, receita e rentabilidade de cada uma das entidades pertencente ao grupo econômico, tá? É uma base aqui de teste exemplificativa e você consegue olhar dados de entidades diferentes numa visão bem particular. Então, olhando, por exemplo, o lucro líquido,
percebemos qual entidade mais relevante, ou mais que contribui de forma mais relevante para a lucratividade da companhia, entender as demais entidades, inclusive as que também detêm prejuízo, para, por exemplo, definir se faz sentido manter a mesma estrutura em relação às entidades legais ou se faz sentido discutir algum tipo de replanejamento em relação à estrutura societária da companhia, tá? Então, lucro bruto, a evolução disso no mês a mês, entender se temos sazonalidade, se temos algum aspecto relevante que pode comprometer o lucro da companhia ou a margem, indicadores como receita, custo, comparativos de apuração de impostos e eventualmente despesas da própria companhia. Vou para uma outra análise específica, agora focado em relação a confrontos, tá? Ou seja, validação de informação. Então, aqui temos uma outra visão específica, mais focado para a área de compliance, em que o objetivo é identificar pendências ou problemas de escrituração. Então, nessa base, temos aqui alguns indicadores em relação à volumetria dos documentos analisados e as principais diferenças ou problemas identificados nessa base de dados, tá? Então, temos problemas desde de informações mais simples, como diferença no tipo de pagamento reportado dentro do documento fiscal versus a obrigação acessória, até problemas como o valor do ICMS diferente entre o documento informado pela companhia e aquilo reportado na obrigação acessória, inclusive informações, por exemplo, de bases cadastrais. Então, temos aqui, por exemplo, informações em que o município reportado na obrigação acessória é diferente daquilo que está no documento fiscal. Temos informações em que a data da entrada do documento é diferente da saída do XML da nota, e outras diferenças aqui a serem consideradas pela companhia. Então, isso é um dos outputs da ferramenta em relação ao processo de compliance ou maturidade de compliance da companhia. Temos diversas outras visões possíveis aqui, focado na obrigação acessória ou mesmo utilizando outros tipos de base aqui de informações, tá? Eu tenho aqui mais alguns minutinhos para poder fazer a apresentação. Gostaria de mostrar uma outra visão específica em relação a uma visão gerencial, em relação à apuração dos impostos da companhia. Então, mostrar um indicador bem relevante. Toda essa visão que foi criada nessa base modelo, ela tem como origem as obrigações acessórias, e isso pode ser customizado de cliente a cliente, endereçando as necessidades de cada entidade, de cada companhia, tá? Então, olhando um pouco do recolhimento dos tributos, uma visão resumida do cálculo ou do valor do saldo devedor apurado para cada um dos tributos mensalmente, tá? Aqui você consegue ver um pouco da evolução do saldo credor por tributo, entender o acompanhamento disso e fazer o planejamento em relação à utilização desse crédito ou o remanejamento desse crédito em relação ao que é possível com base no que é estabelecido pela legislação. Acho que no tempo que eu tenho aqui disponível para fazer a apresentação, esse é um pouco, consegui demonstrar um pouco para vocês algumas features da solução. Eu acho que também só reforçar que essas visões são visões já disponíveis, padronizadas na ferramenta, mas a ferramenta ela possibilita ou ela tem muito mais visões daquilo que eu apresentei aqui para fins de demonstração ou análise estratégica da companhia, tá? E aqui fiz uma análise específica olhando aquilo que é disponível. A gente tem uma infinidade de informações disponíveis na obrigação acessória da companhia, e isso tudo pode ser enriquecido com outras fontes de informações, tá? Acho que é isso. Agradeço a presença de todos e muito obrigado.